Shalom, homens de honra! Dia 22 de julho. Plantando e planejando com propósito. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o versículo do dia 22. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, verso 28. O que quer dizer para nós esse versículo no dia de hoje? Jesus usa a construção de uma torre para ensinar um princípio espiritual para nós, para mim e para você. Quem deseja cumprir um propósito precisa aprender a planejar antes de agir. Então eu e você hoje temos que planejar antes de agir. Dia 22 de julho. Vamos lá. Primeiro pedacinho do versículo para nós, de Lucas 14, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo edificar uma torre? Pretender edificar significa ter um sonho, uma visão e um propósito. Então edificar significa o quê? Sonho, visão e propósito. Aplicação desse versículo para hoje, do primeiro pedacinho. Deus planta sonhos em nosso coração, mas espera que sejamos responsáveis de desenvolvê-los. Uma família sólida, um ministério frutífero, uma empresa ou uma vida espiritual saudável não acontecem por acaso, são construídos. A lição que fica desse primeiro pedacinho do versículo para mim e para você. Quem planta um propósito precisa decidir construir até o fim. Não pode parar no metade. Segundo pedacinho do versículo. Não se assenta primeiro. Antes da ação, existe um momento de parar. Jesus ensina que quem vive no reino não age apenas por emoção, mas também com sabedoria. Então, se eu e você estamos no reino de Deus, nós temos que agir com sabedoria. E não podemos parar. Muitas pessoas querem colher grandes resultados, mas não dedicam tempo para orar, buscar direção e organizar os próximos passos. Olha lá. Eu e você temos que ter esse tempo de oração, para buscar direção e organizar os próximos passos meus e seu. A lição que fica para nós, desse segundo pedacinho do versículo. Planejar não demonstra falta de fé, demonstra sabedoria. Muitas das vezes a gente acha que está com falta de fé, por não planejar. E para Deus, isso demonstra o quê? Sabedoria. Terceiro pedacinho do versículo. A fazer as contas dos gastos. Jesus fala sobre avaliar o custo. Todo propósito exige investimento. Qual é o investimento, Alexandre? Tempo, dedicação, disciplina, renúncia, perseverança. Às vezes, para caminhar com Deus, para você caminhar na palavra, você tem que fazer algumas renúncias com você mesmo. Com você mesmo. Boa noite, quem está entrando agora. Fala, João. Temos que fazer renúncia. Temos que ser disciplinados. Temos que andar conforme Deus quer que nós andamos, reto, não torto. Às vezes ele está falando para mim, Alexandre, você tem que parar de beber. Você está no meu caminho, você vai ter que parar de beber. Eu vou ter que parar de beber. Vou ter que parar de fumar se eu fumo. Isso é umas renúncias nossas que nós temos. Quando a gente quer caminhar na Bíblia. Perseverar, ser persistente. Às vezes eu não quero orar, mas vou ter que orar. Está falando aqui, ó. A oração. A oração. No segundo pedacinho do versículo, ó, muitas pessoas querem colher grandes resultados, mas não dedicam tempo para orar,
buscar direção e organizar os próximos passos que Deus tem para mim e para você. Às vezes o nosso cansaço do dia a dia não deixa a gente nem orar. A gente vai ter tempo para tudo, mas a hora que chega para orar a gente vai dormir. Esse é o investimento que Deus quer de nós. Tempo com Ele, dedicação com Ele, disciplina com Ele, renúncia com Ele e perseverança. Mas qual é a renúncia de Alexandre? Pedir perdão para Ele do pecado que você cometeu hoje. Essa é a renúncia. Se prostrar no pé da cruz. Joelho no chão, oração e perdão para Ele. Do que você fez hoje. Do pecado que você cometeu. E a aplicação desse terceiro pedacinho do versículo? De Lucas 14, verso 28, pessoal. Aqui está desmiuçando o versículo. Quem não calcula o custo pode desistir no meio do caminho, olha lá. Se eu e você não tiver tempo, não tiver dedicação, não tiver disciplina, não tiver renúncia, não tiver perseverança, tenho certeza que nós vamos desistir no meio do caminho. Andar no Pai, o nosso Deus. Andar na palavra, andar na Bíblia aqui, ó. Se nós não tivermos isso aqui, esses investimentos nós vamos parar no meio do caminho. E Deus não quer que nós paramos no meio do caminho. Ele não fez nós, ele mostrou a nossa mãe. O que ele fez? Coração. Ele parou na metade para fazer o coração? Ele não parou na metade. Nem para a minha construção, nem para a sua. Ele fez nós perfeitos. Deus fez o mundo com perfeição. É nós que somos imperfeitos com Ele. Eu e você. E não podemos. Porque Ele quer a nossa perfeição também. Na palavra. A caminhada é difícil, não é fácil não. Mas se Ele nos escolheu, eis-me aqui, Senhor. Que queres que eu faça hoje? Quarto pedacinho do versículo de Lucas 14, verso 28. Vamos lá. Para ver se tem com que acabar. O objetivo não é apenas começar, mas concluir, olha lá. Quando você vai fazer uma obra, você vai fazer primeiro o cálculo, vai fazer um empréstimo no banco para aquele cálculo que você fez para construir a obra, e você vai fazer até o fim. Ah, mas não consegui fazer até o fim. Então, peraí, você colocou o dinheiro no lugar errado. Você tem que ver onde você colocou o dinheiro porque você não conseguiu concluir a obra. Aí não é aí é a responsabilidade sua, não é de Deus. Deus foi lá, Deus fez você emprestar o dinheiro certo. Mas às vezes você quis dar um passo a mais, achou que ia dar a grana e não deu. Aí é problema seu, não é Deus. Deus faz a coisa com perfeição. Então temos que concluir a obra. Quando nós começamos, nós temos que concluir. Deus se agrada daqueles que permanecem fiéis até o fim. Olha lá. Fé de novo. Eu e você temos que ser fiéis com Ele, porque Ele é fiel conosco. Comigo e com você. Mas como ser fiel, Alexandre? O que falou aqui. Na oração, no tempo para Ele. Perseverar. Renúncia. Isso que Ele está querendo de nós hoje. Nesse capítulo de Lucas 14, verso 28. Temos que ser fiéis a Ele. A única pessoa que você tem que ser fiel é para Deus, irmão. Mas para ninguém. Nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para o seu irmão, nem para sua irmã. Nem para sua esposa. Você tem que ser fiel com Deus. Com Deus. Porque se você sendo fiel com Deus, você vai ser fiel com a sua esposa, você vai ser fiel com seus filhos, você vai ser fiel com a sua parentela. Primeiro é você aqui, ó. A briga é aqui, ó. É interna, é minha. Depois com os outros. E a aplicação desse terceiro pedacinho do versículo? Há muitas pessoas iniciando projetos, ministérios e sonhos, mas poucas terminando. Ó. Às vezes você quer fazer uma viagem, mas você para de pagar no meio do caminho, irmão. Como que você vai querer viajar, ué?
Às vezes é um sonho que você tem, um sonho da sua família. Família que eu falo é você, sua esposa e seus filhos. Ponto. Aí você quer fazer algo com a sua família, mas você não consegue, você para no meio do caminho. Às vezes você está terminando uma obra e você para no meio do caminho porque não dá mais. Dá. Só fazer a coisa certa, que dá. Lembra de Deus. Deus nunca fez nada pela metade. Ele sempre fez tudo. Para ele não tem meio termo. Ou faz ou não faz. Se não der certo, ele não vai fazer. Ele não vai começar a obra e parar na metade. Ele vai fazer por inteiro. Do começo ao fim. E a lição que fica para nós? Planejamento com propósito produz perseverança e leva à conclusão da obra lá. Se eu e você perseverar nele, orar, renunciar, ele vai fazer a construção conosco. Vai concluir a obra para mim e para você. Também é espiritual. Mas como, Alexandre? Se você orar, se às vezes você fazer um jejum, você vai conseguir falar, vai ter a voz do Espírito Santo falando com você. Mas se você não fizer nada disso, você não vai ter a voz do Espírito Santo. Você não vai ter a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é dele. Ele que está mandando para o Espírito Santo mandar para você. Falar com você. Aí a briga da carne com o Espírito. Por isso que a gente tem que entrar em jejum, para quebrar nossa carne, porque muitas das vezes a gente está andando com a nossa própria força. E ele não quer que a gente ande com as próprias forças, ele quer que a gente dependa dele. Ele é nosso Pai. Ele está dando direção para nós. Ele está dando o discernimento. Tudo que você tem hoje, irmão, nas condições que você tem, é porque ele te deu. Ele só quer que você administre e multiplique. Ele quer que você multiplique. Ele quer que você ande em abundância. Se você está na escassez, porque sua mente, seu coração não está mudado para mudar sua mente da escassez. Por isso que ele quer nosso coração. Transformar primeiro o coração, depois a mente. Se você está com o coração duro, você tem que amolecer para ele. Porque ele é nosso Pai, ele está dando direção. Ele já te deu tudo isso que você tem. É ele que te deu. Você só está administrando o que ele está te dando. E às vezes, muitas vezes a gente até perde o que ele deu para nós ainda. A gente pode perder uma casa, perder um carro. Porque não conseguimos administrar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar minha casa, se eu não conseguir administrar ela, vai passar para quem está multiplicando. É aquela parábola dos talentos. Deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. O que deu 5 multiplicou para 10, o que deu 2 multiplicou para 4, o que deu 1 enterrou, ficou com medo de multiplicar. Olha isso. O que ele fez? Pelo menos colocasse no banco, eu recebi o juro. Nem isso você fez. O que ele fez? Pegou o 1 que ele deu para o cara que estava multiplicando por 10. E multiplicou por 10 o sim. É isso que ele vai fazer comigo. Se eu não multiplicar meus bens. Ele vai passar para outro que está multiplicando. Depois vai falar, nossa, o Alexandre perdeu tudo. Perdeu mesmo, não conseguiu multiplicar. Deus deu para ele, mas ele não conseguiu fazer a obra. Ele passou para outro que está multiplicando, tá certo? Só que no olho mundano, não vai entender isso. Vai falar, não, o Alexandre quebrou. O Alexandre está quebrado, o Alexandre está enrolado, está endividado. É isso que acontece. Mas para Deus não, ele tirou porque eu não consegui concluir a obra, administrar o que ele estava dando para mim. Isso é em tudo. Parte financeira, parte de tudo. Só dei um exemplo, mas está na palavra dos talentos. Lê a Bíblia que você vai ver lá. E a conclusão que fica para nós em Lucas 14, verso 28, do versículo do nosso devocional. Plantar com propósito exige planejar com sabedoria. Então eu e você hoje tem que planejar com sabedoria o que nós vamos fazer. Ele deixa aqui 3 princípios para nós guardarmos, eu e você. Quais são? Quem tem visão, planeja. Quem planeja com Deus, planta corretamente. Quem planta corretamente, colhe no tempo certo. O tempo é dele. Nós vamos colher no tempo dele, no tempo certo dele. O propósito mostra onde Deus quer nos levar. O planejamento nos ajuda a chegar lá sem desistir no caminho. O planejamento vai fazer a gente chegar lá sem desistir no meio do caminho. Por isso que Deus quer que nós planejamos. E o propósito vai mostrar aonde Deus quer nos levar, eu e você. Eu e você tem um propósito, irmão. Nós não estamos aqui à toa, não.
Deus é nosso Pai, Deus nos fez, Ele quer algo de nós aqui. Nós vamos ser cobrados aí você. Ele vai vir cobrar a gente. Agora vamos para a mensagem do nosso devocional central. Vamos lá então. Plantando e planejando com propósito, é o título. Vamos lá. Já estamos em julho, mês de julho lá. No mês perfeito para começar a planejar o crescimento da sua árvore. No segundo semestre, eu e você temos uma árvore para crescer esse semestre para frente aqui, de julho para frente. Começa agora em julho. Como as árvores crescem? Elas começam com uma semente. É uma semente plantada. Primeiro prepara a terra, põe os fertilizantes na terra, depois você vai pôr a semente. É da mesma forma. Os nossos sonhos, nossas metas precisam de um começo. Plantar a semente. Então, se eu e você tem um sonho, nós temos que... É a semente plantada ao nosso sonho. Tem que ter um começo. Isso não é sobre ficar só na imaginação, mas colocar a mão na massa. Agir. Eu e você temos que agir no nosso sonho. É tempo de agir e de começar a fazer algo concreto. O que você vai plantar esse mês? Qual sonho ou projeto você precisa começar a dar vida? Às vezes tem um projeto que está parado aí com você. Você tem que dar vida para ele. Devocional nosso está falando o que para mim e para você? Para a gente plantar uma semente nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Mas atenção, eu e você temos que ter uma atenção aqui. Plantar a semente é apenas o primeiro passo. Vamos lá então. Uma árvore não cresce sem água, certo? Temos que regar. Da mesma forma, os seus projetos precisam de uma fonte de nutrição. Quais são essas fontes de nutrição? Essa fonte pode ser uma mentoria, um curso, ou até mesmo um recurso financeiro guardado. Você pode estar guardado, mas tem que investir para ele multiplicar, se for financeiro. Se for uma mentoria, você vai ter que passar o que você sabe para as outras pessoas e cobrar deles um valor. Um curso. Se você é bom no que você faz, você pode montar um curso online ou presencial. Pode ser algo que Deus já colocou no seu caminho, mas você precisa estar atento e não deixar a fonte passar despercebida. Às vezes esse curso que você tem já, que está parado, você tem que fazer funcionar agora. É isso aí. Não pode passar despercebido, porque Deus já te deu isso aí. Então não pode passar despercebido agora. Quando você plantar, certifique-se de conectar a sua raiz à fonte certa. Porque sem essa nutrição, nada cresce. Alexandre, quem que é a fonte? É Ele. Temos que estar enraizado nele. Ele que vai dar força para mim e para você. Colocar nossos projetos, nossos sonhos na nossa mão. Na nossa visão. Ele que vai dar. Por isso que nós temos que conectar na fonte certa. A fonte é Ele. Nosso coração tem que estar alinhado com Ele. Por isso que Ele quer o nosso coração. E algumas vezes, isso significa se aproximar mais de Deus para discernir melhor qual será o caminho lá. Temos que aproximar como, Alexandre? Orando. Orando, na oração que nós vamos alinhar com Ele. Pedir para Ele o que a gente quer. Os sonhos que estão em nós, em mim e você. Pedir para Ele nossos sonhos, Ele vai dar. Só que a gente precisa pedir. A gente tem que ser específico na oração que nós estamos fazendo. Muitas das vezes você está passando despercebido na oração. Temos que pedir para Ele o que nós estamos querendo. Porque Ele vai dar o discernimento aqui. Ó. Qual vai ser o melhor caminho para mim e para você? Ele que vai decidir qual é o melhor caminho. Mas se a gente não orar, como que nós vamos fazer?
Nós não vamos saber como fazer. Aí nós vamos agir pela nossa carne. E não é assim. Tudo é Ele, tudo é dele. Tudo é para Ele que nós estamos fazendo aqui. Como que você vai deixar para os seus filhos vai deixar para o seu neto? Ele quer isso de nós. De geração em geração. Eu tenho que estar transformado, minha esposa tem que estar transformada, meus filhos têm que estar transformados, para os meus filhos transformar meus netos, para os meus netos transformar o neto dele, assim vai. E assim vai. É Ele que vai fazer a transformação, não é eu. Às vezes você olha para mim, eu estou transformado, mas não é eu que estou fazendo a transformação, é Ele que está fazendo em mim. E eu estou refletindo isso para vocês. Nossa, o Alexandre emagreceu, mas quem que fez a obra? É Ele. Quem que fez eu entrar em jejum? É Ele. Porque por mim eu não queria entrar em jejum. Se fosse pela minha carne, eu não queria. Pensa que é fácil ficar 3 dias sem comer? Só na água? Pensa que é fácil ficar 24 horas só na água? Não é fácil. Se é na minha carne, eu não fico. Mas por Ele tem que ficar. É o sacrifício que eu faço por Ele, não por mim. E eu comecei desse jeito? Não, comecei devagar. Fui tirando o que eu gosto, tirei um dia. Fui indo. Não fui tudo de uma vez. Vou ficar 15 dias sem comer nada. Não, calma. Primeiro eu tirei o café. Depois tirei a água. Depois eu tirei tal de... Depois fui lá 6 horas sem comer. Depois 12 horas. Foi devagar o processo. Hoje eu consigo ficar 3 dias, 1 semana sem comer, só na água, de boa, tranquilo. Sossegado. Então é devagar o processo. É devagar. E não é fácil. Você acha que eu queria fazer jejum? Não. Mas eu estou na caminhada com Ele. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Então eu tenho que estar em jejum, brigar com a minha carne, porque é o Espírito que vai brigar com a carne. Nós somos tricotômicos, um corpo, uma alma e espírito. O espírito briga com o nosso corpo para transformar nossa alma. Tudo é uma sequência. Pensa que tem 3 esferas aqui. Se uma estiver desalinhada, nós não vamos ter o reflexo da luz. Se todas elas estiverem alinhadas, nós vamos ter ele lá. Nós vamos enxergar. Porque está tudo alinhado. Uma esfera desalinhada, você não vai ter a luz. Como que eu fortifico o meu corpo, Alexandre? Fazendo uma musculação, fazendo uma caminhada, fazendo exercício. É isso aí. Junto com o jejum. Você está fortificando sua carne para ele aguentar o seu espírito. É isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live. Quem entrou agora, o nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho, sua esposa. Hoje, no dia 22, estamos falando o que no título da mensagem? Plantando e planejando com propósito. Já expliquei o capítulo de Lucas 14, verso 28, que fala o versículo aqui. Agora, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, obrigado por me lembrar de que preciso agir e começar a plantar as sementes que vão se transformar em frutos. Ajude-me a encontrar as fontes certas para nutrir os meus sonhos e que eu nunca perca a fé de que o Senhor proverá tudo o que eu preciso. Amém. Pode abrir os olhos. Ele que vai prover para mim e para você tudo que nós precisamos. E que Ele tem que nos ajudar. Ajudar eu e você a dar frutos. Quem que vai dar? É Ele. Nós somos uma semente aqui também. Nós podemos ajudar algum irmão que está precisando. Nós podemos levar a palavra para alguém. Isso é lançar semente. Levar a palavra dele onde tem que ser levado. Seja para você, para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família, para o seu amigo ao lado. Onde quer que você esteja. Esteja no seu trabalho, na sua loja, na padaria. É isso, você lança uma sementinha e deixa. E ela vai lá na frente.
Ver o que ela vai fazer lá na frente. Qualquer coisa, você vai acompanhando a pessoa que você levou a palavra e precisa de uma ajuda. Se ela precisar de uma ajuda, você vai até o fim com ela na caminhada dela. É isso que está falando para mim e para você hoje aqui, esse devocional. Temos que lançar semente. Muitas das vezes a gente precisa de uma ajuda e depois a gente tem ajuda e depois a pessoa para no meio do caminho para ajudar a gente. Não é isso que Deus quer de nós. Ele ajudou todo mundo na Bíblia e não parou para elementar. Quem parou foi o povo que não foi atrás dele. Mas ele não. Tudo que ele passou, ele curou. Quer mais que a mulher do fluxo de sangue? 12 anos, sangrando. Só que a fé dela curou ela. Por que a fé, Alexandre? Porque ela, antes de Deus passar lá, ela já falava. A hora que eu tocar nas vestes, eu estou curada. E ela passou. Ele passou e ela tocou nas vestes. Mas a fé dela curou ela. A fé dela curou ela. 12 anos sangrando. Estava com vergonha, estava com tudo aquela mulher lá. Tudo que você possa imaginar, ela estava. O pessoal fazendo chacota dela naquele tempo não tinha valor. Ela não tinha valor porque ela sangrava. A fé dela curou ela. Por quê? A hora que ele passou, ela tocou nas vestes. E ele sentiu. E ainda o pessoal duvidou dele. Ô louco, Senhor. Mas o Senhor... Quem que tocou no Senhor? Que ninguém está relando no Senhor. Não, eu senti. E a fé dela curou ela. E ele falou para ela isso. A sua fé te curou. Levanta e vai. Olha isso. Nosso devocional fala para nós lermos Salmo 1, verso 1 a 3. O que fala em Salmos? 1, verso 1 a 3. Pois vocês leem aí na Bíblia suas aí. O título é do capítulo 1 de Salmos. Os justos e os ímpios. Do 1 ao 3, então, agora vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer era da lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem faz? O Senhor. É bem sucedido. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Aí você tem que sair dessa roda de pecadores. Está falando em Salmos 1 aqui. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Temos que sair fora dessas rodas também. Porque a lei está no Senhor, está nele. E ele medita para mim, para você, de dia e de noite. Nós somos árvore plantada. E temos que correr em águas que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha. Por que não murcha? Porque a gente está alimentado com a fonte dele. Ele está nos alimentando. Nós estamos enraizados nele. Nós não vamos murchar. Porque não vai faltar água. Para mim e para você. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem faz? Ele é bem sucedido. Essa é a explicação do versículo. Só que eu tenho mais para nós aqui desse versículo de Salmos 1, verso 1 a 3. Uma vida frutífera não acontece por acaso. Antes da colheita existe uma escolha. Antes da prosperidade existe um plantio. Antes do crescimento existe um planejamento segundo a vontade de Deus. Bem-aventurado o homem. O que significa esse pedacinho? A palavra bem-aventurado significa o quê? Verdadeiramente feliz. Abençoado e favorecido por Deus. Olha lá. Hoje, esse pedacinho quer dizer o que para mim e para você? Quem planta sua vida nos princípios de Deus, experimenta uma nova felicidade que não depende das circunstâncias que nós estamos. O sucesso começa muito antes da colheita. Começa nas escolhas diárias. É dia a dia as nossas escolhas. Por isso que nós temos que viver um dia após o outro. Não vamos querer viver o amanhã, é hoje.
Não acabou hoje ainda. Vira meia-noite para nós. Em Israel já vira a noite agora. Tardecer da tarde aí. Mas para nós é meia-noite, então não acabou o dia para nós ainda. Dependendo das circunstâncias, o princípio dele vai vir para mim e para você. Só que às vezes a gente olha para as circunstâncias. Não podemos olhar para as circunstâncias. E a lição que fica desse primeiro pedacinho do versículo? O propósito de Deus sempre começa com uma decisão correta. Eu e você hoje tem que aprender a decidir. Decisão correta. Segundo pedacinho do versículo. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Toda plantação depende do quê? Da semente. O conselho que ouvimos é uma semente que será plantada em nosso coração. Se você deseja construir uma família forte, um ministério sólido ou uma empresa próspera, escolha ouvir pessoas que caminham com Deus. Olha lá. Vou ler de novo. Se você deseja construir uma família forte hoje, um ministério sólido ou uma empresa próspera, escolha ouvir pessoas que caminham com Deus. Maus conselhos geram maus resultados. É isso. Por que com Deus? Porque está no meu propósito seu. Se você está no caminho de Deus, você tem que entrar com as pessoas certas. Com a pessoa que está também no mesmo propósito. As rodas têm que mudar. O ambiente tem que mudar. Os hábitos têm que mudar. Temos que nos cercar de pessoas que estão no mesmo propósito nosso. Que nós vamos aprender uma com a outra. Quem deseja colher bênção precisa plantar sabedoria. Você quer a bênção de Deus? Então você tem que plantar sabedoria. Ponto. Em Provérbios fala. Primeiro você tem que conhecer a palavra. Depois entender a palavra. Depois discernir a palavra. E depois você vai estar na sabedoria. Provérbios. Começa a ler Provérbios, você vai ver o que eu estou falando. Terceiro pedacinho do versículo. Nem se detém no caminho dos pecadores. Andar pode acontecer sem perceber, mas parar demonstra escolhas. Não podemos parar. Hoje, esse pedacinho do versículo, terceiro pedacinho. Quem tem propósito não pode permanecer em lugares que afastam sua comunhão com Deus. Se eu e você tem propósito com Deus, com mais ninguém, com Deus, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, nada, com Deus, você com Deus. Você tem que se afastar de lugares que não pertencem mais a você. Que eu falei no começo, se ele falou para você parar de fumar, você tem que parar de fumar. Se ele falou para você parar de beber, você vai ter que parar de beber. Se ele falou para você parar de reclamar, você vai ter que parar de reclamar. Ponto. Há ambientes que impedem o crescimento espiritual, pessoal. Tem ambiente que não é para nós. Nós não podemos ficar, porque nós já somos diferentes. Nós estamos na caminhada com Deus, nós somos diferentes já. Temos que escutar mais nosso espírito, orar mais, jejuar, ser mais sensível aos ouvidos do que Deus quer para mim e para você, ouvir mais a voz dele. Mas como? Orando, renunciando, persistindo, sendo fiel. É isso aí que ele quer de mim e de você. Planejar com propósito também significa saber de quais caminhos devemos nos afastar. Olha lá. É discernimento. Tem ambiente que nós temos que saber, a gente fica ainda. Porque os outros vão falar de mim. Não tem ninguém que falar de você, é Deus que vai falar com você. É Deus. E se ele falou para você sair, você tem que sair. Não seja obediente, não seja teimoso. Seja obediente com Deus. Você não educa seu filho? Você não quer que ele seja obediente com você?
Então você tem que ser obediente com Deus. A mesma obediência que você quer do seu filho, você tem que obedecer a Deus. Por que quando chegar a Deus você não quer ser obediente? Aí é que tá. Você educa seu filho, faz tudo com seu filho, mas quando você fala com Deus, você fica com medo. Por quê? Não, encara a situação, irmão. Encara. Você não educa seu filho, Deus quer educar você. Deixa Deus educar você. Ah, não, mas daí eu vou ter que parar naquela rodinha. Ah, não, mas eu vou ter que parar de fumar. Ah, não, mas eu vou ter que parar de beber. Vai ter que parar de fazer tudo isso, irmão. Se você vai andar com Deus. É obediência. E aí? Se você fizer, você está obedecendo quem? A Deus. Os outros não precisam saber o que você está fazendo com Deus. É só você que tem que saber. Orar mais e ler a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia? Por que você não lê a Bíblia? É um propósito que tem com Deus. Por que você não lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Ela vai te ensinar. Você não precisa ir na igreja. Pra você saber. Lê a Bíblia. Que ela vai te ensinar. Tenho certeza que você lê a Bíblia, ela vai te ensinar você. Ela vai ensinar você sem você ir na igreja. Lê a Bíblia. É obediência ler a Bíblia. A Bíblia não é para ficar de enfeite lá no armário, lá. Aberta, empoeirando, ficando até amarela. Leia ela o ano inteiro. Eu estou lendo a minha aqui. Esse ano eu leio inteira. 52 semanas tem um ano. 52 semanas eu estou lendo a Bíblia. E 365 dias eu estou fazendo devocional com você aqui, ó, na live agora. Aí, ó. Se eu não estiver na live, a foto tá. Porque daí eu estou em algum curso. E a palavra vai. Vai lá no YouTube, você vai lá na postagem, que vai lá estar os dias que tá faltando lá, tá lá na postagem das fotos lá. Que nem vai acontecer amanhã, sexta, sábado e domingo, eu vou estar em curso. Mas vai postar a palavra. A palavra vai chegar. É isso, irmão. Pensa que é fácil chegar aqui e falar para vocês na live que eu sei? E eu não sei nada ainda. Se eu não tiver preparo do Espírito Santo para falar comigo, eu não estou aqui. Você pensa que eu queria estar aqui? Não queria. Minha carne não queria estar aqui. Mas não é eu que estou querendo, é o Espírito Santo. É Deus falou comigo no começo do ano, você vai levar esse devocional para a turma na live. Mas nem que não tiver ninguém, eu estou abrindo a live e estou fazendo. E aí? Obediência. E ainda eu sou teimoso com ele ainda. Eu falo por mim, ainda eu sou teimoso ainda. Bato de frente ainda. E só tomo na cabeça. Esse devocional aqui, ó, foi uma semana que está vindo para mim primeiro. A palavra desse devocional, junto com as palavras aqui da Bíblia que eu falo para vocês aqui. É para mim primeiro que vem vindo. O tapa que eu estou tomando é aqui primeiro. Depois eu falo para vocês aí. Mas primeiro é aqui comigo a briga. Não é fácil não. Não podemos nos afastar dele. Está falando aqui. Não podemos parar no meio do caminho. Todos os sonhos, todos os nossos projetos têm que estar até o fim. Tem que ser até o fim. Não podemos parar. Ele vai dar força para nós. Ele vai dar direção. Ele vai fazer nós abrir os olhos. Mas nós temos que fazer nossa responsabilidade com ele também. Temos que orar, temos que andar em obediência, temos que ser fiel, temos que ser persistente. Temos que pedir perdão para o pecado que eu fiz hoje. É isso. Se você pecou com seu esposo ou com a sua esposa, você tem que pedir perdão para ela, depois você vai no quarto e ora e pede perdão para ele. Ou faça o inverso, pede perdão para ele, depois você vai pedir para sua esposa. Você tem que renunciar todo dia para ele o que você fez. É no pé da cruz. Agora virou uma chave em mim. Me ajuda aí. Imagina você pegar seu filho bonitão aí, sem pecado nenhum, e levar na cruz e ser sacrificado por mundo inteiro com o pecado. E aí, o que você me fala? E aí? Você levaria? Seu filho sem pecado nenhum, na cruz. E todo o pecado do mundo inteiro estava ali naquela pessoa na cruz, no seu filho no caso.
e ele foi morto para o mundo inteiro e levou o pecado do mundo inteiro. E aí? Você daria seu filho para fazer isso? Deus deu o filho dele. E levou o meu pecado e o seu. Da sua família inteira e da minha família inteira. No pé da cruz. É forte o que eu estou falando. Mas eu quero impactar mesmo. É para impactar. É para entrar no coração. Isso que eu estou falando. Eu não levaria meu filho. Outra passagem. Abraão levou Isaac lá no monte. Filho dele. Por que Abraão foi o pai da fé? Porque não tinha GPS, não tinha nada, era só ele Deus. O que Deus fazia, ele falava, ele fazia. E eu e você não anda na fé com Deus, com tudo que a gente tem. GPS, celular, notebook, o caramba quatro. E ainda nós não vai na onda dele, que ele fala para nós. Só que ele pegou o filho dele, preparou o filho dele para ir subir no monte, para o filho dele ser morto. E aí? E o filho dele nem sabia para que ia lá. E ajudou a carregar a lenha ainda, para ser morto. Fazer o holocausto com o filho dele. Imagina você na cena de Abraão, levando o seu filho para a morte. Chegou nos últimos 45 minutos, o que fez? Um anjo desceu e falou, não, manda o cordeiro lá. Porque ele já estava prestes a levar o filho dele no holocausto, no fogo. Quem que mandou o anjo lá? O Senhor. Por quê? Por causa da obediência dele. Ele estava testando Noé para ver se o Noé tinha o coração fiel mesmo. E Noé teve, não teve medo não. Noé não, Abraão, perdão. Abraão. Levou o filho dele, Isaac. Para ser morto. E aí? O que você me fala? Você levaria? Que nem Abraão fez? Também não. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Porque o coração dele estava fiel a Deus. Ah, Alexandre, mas lá aconteceu lá não sei quantos milhões de anos. Não tem problema. É até hoje a palavra da Bíblia, é até hoje, irmão. A palavra da Bíblia é até hoje. Não tem negócio de milhão de anos que foi escrito. É até hoje que ela está aqui viva. É a única palavra viva até hoje é a Bíblia. Não tem mais nenhuma. Volto a falar, não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Certo? A Bíblia é válida até hoje. Ela não morreu, ela está viva ainda. Ela que cura. Ela que conforta. Ela faz tudo conosco. Ela que nos transforma. Ah, mas a Bíblia foi escrita pelos homens, tá? Teve um acervo lá para escrever a Bíblia no começo. Mas só que ela é viva até hoje. A Bíblia que eu tenho é a CF, ela não é modificada. A King James é a mais próxima ainda das palavras verdadeiras. Agora, se você tem uma Bíblia que o pessoal já inventou um monte de coisa, esquece. Aí tá por fora. A Bíblia que eu uso é King James e a CF. Almeida Corrigida Fiel. E a King James, 16:11. Não fala asneira aqui na Bíblia. Fala o que Deus falava. É isso aí. Primeiro eu me preparei com coisa boa aqui, para passar para vocês aí. Pesquisei primeiro qual Bíblia que é, para estar aqui hoje. E estou explicando para você o pouquinho que eu sei. Eu estou plantando uma semente aí. Que eu tenho certeza que vocês vão disparar a live para o maior número de pessoas. Que eu já recebi resultado dessa live que eu estou fazendo para você. Colegas meus mandou no WhatsApp para mim. Falei para ele, não, irmão, continua na fé. Continua ouvindo a live. Não desanima não, irmão. Vamos para cima. É isso. Com o pouquinho que eu sei. E não sei nada ainda, estou aprendendo ainda. Muito ainda. Não é fácil não. Quarto pedacinho do versículo fala o que para nós? Nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Sentar representa permanecer, criar raízes. Não plante sua vida em ambientes de crítica, incredulidade e desânimo. Tenho certeza que você já chegou em roda que estava todo mundo reclamando do outro cara lá, da outra pessoa. E você também entrou no embalo da reclamação deles. Tem que sair fora disso, se você quer crescimento. O que Deus fez com o pessoal que estava murmurando? No deserto. Era para ficar 40 dias, por causa da murmuração ele deixou 40 dias, ele ficou 40 anos no deserto. Por causa da reclamação, da murmuração, Deus tirou. Ficou 40 anos, toma, fica aí 40 anos para vocês aprender aí, ó. Enquanto vocês não parar de reclamar, eu vou deixar vocês aí. Era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos por causa da murmuração. Desânimo, crítica. Pare de criticar os outros. Pare de criticar. Você não conhece a vida do irmão. Você não sabe o que ele está passando. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Depois você vai cuidar da vida dos outros. Mas quando você está preparado para isso. Sua família está preparada para isso. Deus vai preparar você. A Bíblia vai preparar você. Que é a palavra. E ele só quer seu coração. A partir do seu coração, sua mente vai renovar, sua pele, sua alimentação, seu caráter, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Você não vai ficar mais doente. Às vezes a doença porque você está preocupado amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Tem que preocupar no hoje, dia 22 de julho de 2026. É hoje que tem que se preocupar. Amanhã nós não sabemos. Amanhã nós não sabemos ainda vai estar vivo. Amanhã, dia 23. Só que Deus sabe o que tem amanhã para mim e para você. Porque Ele nos fez. Ele fez esse mundo inteiro. Ele está aqui nesse mesmo horário da live. 18 horas e 4 minutos. 6 horas e 4 minutos da tarde. Ele está no mundo inteiro nesse mesmo horário e no mesmo tempo. Porque Ele é soberano. Ele está aqui do meu lado, Ele está do lado seu e também na sua casa. Só que às vezes nós não sabemos disso, porque nós estamos distantes dele. Quem vive cercado de pessoas que zombam da fé, dificilmente produzirá frutos espirituais, olha lá. Por isso que nós temos que sair dessas rodas de desânimo, incredulidade, crítica, murmuração. Não podemos estar com pessoa que zomba da fé. É só a fé que paralisa o medo, o meu e seu que nós temos. É só a fé. Quanto mais fé nós tivermos, mais perseverante nós tivermos em Deus, orando mais, tudo vai mudar. O medo não vai dominar eu e você. Porque só a fé que domina o medo. E nós estamos aqui para produzir frutos espirituais. Estamos aqui sim para realizar nossos sonhos. Estamos aqui sim para realizar nossos projetos. Estamos aqui sim para sair da escassez. A Bíblia não fala em escassez. Fala só em abundância. É a nossa mente que está na escassez. Porque quando vem a dificuldade, a gente já coloca o problema primeiro do que a solução. Aí a gente fica com o pensamento de escassez. Aí não tem pensamento para solucionar o problema. É isso. Por isso que a gente fica na escassez. Porque nós não mudamos a mente, não mudou o coração. Quinto pedacinho do versículo. Quinto pedacinho do versículo. Tenho o seu prazer na lei do Senhor. O justo alimenta sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Olha lá. E você tem que estar justo com Ele. Não podemos pecar. Tem que falar a verdade. Ah, mas é difícil falar a verdade. É difícil. É difícil também ler a Bíblia. É difícil também orar. Temos que falar a verdade. Sempre.
Planejar sem consultar Deus produz ansiedade, olha lá. Você está ansioso porque você não está consultando Deus. Planejar guiado pela palavra produz direção, paz e segurança. A gente tem que estar guiado no quê? Na Bíblia. A palavra é a Bíblia. Ela que vai dar direção para nós, ela que vai dar paz, ela que vai dar segurança. Através de quem? Do nosso Pai Deus. A lição que fica nesse pedacinho, quinto pedacinho, a palavra de Deus é o melhor planejamento para uma vida de propósito. Olha lá. Você quer ter um propósito? Uma vida de propósito? Deixa Deus planejar. Entra na vida dele. Você vai ver a coisa acontecer. Sexto pedacinho do versículo. E na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é permitir que a palavra molde nossos pensamentos e decisões, olha lá. Por isso que nós temos que orar. Pedir. E a aplicação desse pedacinho do versículo para nós? Sexto pedacinho. Quem medita na palavra toma decisões mais sábias. Evita erros e constrói uma vida sobre fundamentos firmes. Temos que meditar mais na palavra. Para nossas decisões ser sábias. A gente ter nossas decisões com sabedoria. Para evitar os erros que nós cometemos. Construir uma vida sobre fundamentos firmes. Firmes com Deus. Primeiro é Ele, tudo é Ele. Temos que colocar Ele no centro de tudo. Sétimo pedacinho do versículo. De Salmos 1, verso 1 a 3. E será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A árvore não nasceu ali por acaso. Ela foi plantada, a semente foi plantada ali. Isso mostra o quê? Intenção, planejamento e propósito. Deus está plantando em mim e você também a semente. Porque Ele tem uma intenção conosco, Ele tem um planejamento conosco e tem um propósito comigo e com você. Nós não estamos aqui à toa. Deus deseja plantar você no lugar certo, olha lá. Cercado pela sua presença, para que nunca lhe falte alimento espiritual. Mesmo em tempos difíceis. O alimento meu, isso é dele. Nosso coração tem que ser quebrantado. Tem que ser moldado por Ele. Quem é plantado por Deus permanece firme em qualquer estação. Olha lá. Não vai faltar água para mim e para você, irmão. Oitavo pedacinho do versículo. Que dá o seu fruto na sua estação. Toda colheita tem um tempo determinado. Não existe fruto antes do plantio. E aplicação? Hoje. Não desista porque ainda não viu o resultado. Nós não podemos desistir porque eu e você ainda não viu o resultado que Ele tem para mim e para você. Continue plantando. O que nós vamos continuar plantando, Alexandre? Oração, fidelidade, serviço, amor e perseverança. É isso que nós temos que plantar. A estação da colheita chegará. Temos que orar mais, temos que ser fiel a Ele, andar na fé com Ele, servir a Ele. Amor a Ele, perseverança a Ele. Depois nós vamos ter amor com o nosso cônjuge, nós vamos ter amor com o nosso filho. É isso, perseverança. Nós vamos transformar primeiro eu, depois vou transformar minha esposa, depois eu vou transformar meus filhos. Porque minha esposa vai me ajudar a transformar. É isso que acontece. Primeira transformação é minha. É sua, depois os outros. A briga é interna primeiro, é minha, é individual, não é coletiva. Quando for coletiva, Ele vai falar para nós. Quando for coletivo, Ele vai falar para nós. No coletivo. Mas quando não é nós a briga, primeiro, é conosco. E a lição que fica desse pedacinho 8 para nós? O propósito de Deus respeita o tempo do crescimento, olha, é o tempo dele. A gente só tem que lançar a semente.
Quem vai fazer dar o fruto é Ele. No tempo dele, no crescimento dele. Nono pedacinho do versículo. A sua folha não cairá. A folha representa a vida, vigor e testemunho. Olha lá. Nós somos uma folha. Nós estamos representando a vida dele aqui, o vigor dele aqui, o testemunho dele aqui. Você transformado, você vai ser um testemunho para outra pessoa que você vai ser transformado. Eu transformado, eu vou ser testemunho vivo para outra pessoa para a qual eu quero transformar. Quem planta em Deus não seca nas crises. A crise não vai abalar nós. Se nós estivermos na oração, se nós estivermos permanecendo, a crise não vai nos abalar. Com a mente renovada, com o coração renovado, não vai abalar a crise. Nós vamos enfrentar ela com mais sabedoria, com mais discernimento. 10º pedacinho do versículo. E tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade bíblica é viver debaixo da bênção e da direção de Deus, produzindo frutos e glorificando o Senhor. Se eu e você estamos na Bíblia, irmão, prosperidade minha, isso vai vir. A bênção vai vir. A direção de Deus vai vir sobre mim e você. Para nós produzirmos fruto, eu e você. Que glorifique o Senhor. Isso que eu estou fazendo com vocês hoje aqui, Ele está adorando o que eu estou fazendo com vocês aqui. A live. Levando a palavra. Conclusão de Salmos 1, verso 1 a 3, fala assim para nós. Deixa ensinamentos para nós aqui. 5 ensinamentos tem para nós aqui. Qual é o primeiro, Alexandre? Uma vida de propósito segue uma sequência. Escolha bem onde plantar. Planeje sua vida segundo a palavra de Deus. Permaneça firme, mesmo sem ver resultados imediatos. Espere o tempo da colheita. Vou ler de novo. Uma vida de propósito segue uma sequência. Quais são as sequências? Escolha bem onde plantar. Planeje sua vida segundo a palavra de Deus. Permaneça firme, mesmo sem ver resultados imediatos. Espere o tempo da colheita. Espera, nós temos que esperar, eu e você. Quem planta a sua vida na palavra de Deus e planeja seus passos segundo a vontade do Senhor, sempre colherá frutos no tempo certo. É a palavra. Deus vai planejar os meus passos e os seus, segundo a vontade dele, se nós estivermos nele. E vamos colher o fruto no tempo certo, mas o tempo é dele também, não é meu e nem seu. Frase do nosso devocional de hoje é o seguinte, finalizando aqui. Plantar é uma ação. O que você vai começar este mês? Pergunta vai ficar no ar, vocês vão refletir. Quem está na live vai refletir. O que você vai começar este mês? O que você vai começar a plantar esse mês? Qual semente vai ser lançada esse mês? Tem que ter ação. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça às plantas dos pés. Como fala em Efésios, com a armadura que Ele nos deu. Quero também que Ele blinde você e sua família com o sangue dEle, cerque você e sua família com o sangue dEle também. Quero que vocês fiquem cercados com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar, aonde vocês estiverem e aonde vocês forem. E blinde sua casa também. Amém?